Me diga uma coisa, você é uma daquelas pessoas que sempre soube o que queria ser quando crescesse? Ou seja, você desde o começo, quando você era criancinha, você já sabia qual a profissão que você queria? Ou desde a adolescência, quando você começou a pensar na sua profissão, você já sabia qual profissão você queria seguir? Ou você é aquela daquelas pessoas que não sabia exatamente o que fazer, escolhia uma profissão, depois escolhia outra, e depois escolheu uma profissão por conveniência, alguma coisa que fosse mais fácil ou que desse mais dinheiro? A qual grupo você pertence? Bem, se você pertence a esse segundo grupo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelma Cristina e esse canal aqui se chama Mais que 60 Amigas, o canal que nós conversamos sobre assuntos que interessam a mulheres como nós, 60, 70, 80 e por aí vai. Bem, hoje nós vamos falar sobre multipotencialidade. Multipotencialidade pode ser uma característica muito boa para nós seres humanos, se a gente souber como lidar com essa característica. Bem, mas antes vamos explicar direitinho o que é multipotencialidade. Vamos dar aqui umas definições. Multipotencialidade é um termo educacional e psicológico que faz referência à habilidade e preferência de uma pessoa, particularmente com forte curiosidade intelectual e ou artística em duas ou mais áreas. Indivíduos cujos interesses ocupam vários campos ou áreas, em vez de serem focados em apenas um. Tais características são chamadas multipotencialidades, enquanto o termo multipotenciais foi sugerido como um nome para aqueles que possuem esta característica. O multipotencial é uma pessoa que tem muitos interesses diferentes e atividades criativas na vida. E aqueles cujos interesses residem principalmente em um único campo são chamados especialistas. E o especialista é aquele que a gente diz que tem aquele chamado para aquela para uma determinada carreira, para uma determinada profissão. E você sabia que em um determinado momento da nossa história, a maioria das pessoas eram multipotenciais, ou seja, a maioria das pessoas tinham que ter múltiplas habilidades. Porque pense, antes da era industrial, as pessoas que trabalhavam em fazendas, em grandes vilas, aquelas vilas, não havia grandes indústrias. As pessoas tinham que fazer mais, tinham que fazer nas fazendas roupas, tinham que ver os alimentos, tinham que fazer os seus próprios sapatos. Era quase tudo feito pelos locais daquela região. Aí veio a industrialização. Com a industrialização, o especialista, aquela pessoa que tem uma habilidade só, foi valorizado. Não é que o especialista tem uma habilidade só, porque todos nós seres humanos temos várias habilidades. Só que o especialista tem um interesse só naquilo, em um campo só. Nós temos vários médicos, cientistas. Não é um problema ser um especialista. O problema é quando as pessoas que são multipotenciais têm que escolher uma carreira só ou uma atividade só e pensa que aquilo eles têm que fazer para a vida inteira. Então esse é um dos problemas que tem a pessoa que é multipotencial. O outro problema da pessoa que é multipotencial é que elas são consideradas, às vezes elas podem ser consideradas como pessoas indecisas, como pessoas até preguiçosas porque não querem começar uma profissão. Às vezes os pais não entendem isso dos filhos. Eles querem logo que os filhos se definam e pensem numa profissão e eles vão encaminhando o filho para isso. E quando a pessoa tem vários interesses em campos diferentes, um jovem, uma pessoa, ele pensa que ele tem que escolher um,
ele até escolhe um campo e depois muda. Vocês já devem ter visto isso, de jovens que começam a faculdade em uma determinada matéria, largam, aí voltam em um campo diferente, porque a multipotencialidade é isso. Às vezes a pessoa tem habilidades em campos opostos. Por exemplo, nós sabemos que as grandes diferenças que a gente pode estudar na faculdade, os grandes conhecimentos que nós temos é na área de exatas, na área de humanas. Os multipotenciais, às vezes, têm interesse nas duas áreas, como um amigo meu que estava fazendo psicologia de noite e de dia ele fazia mecatrônica no IFESP. Quer dizer, dois campos diferentes. Os multipotenciais são assim, em 2 e até 3 áreas que aparentemente não conversam uma com as outras. E como as pessoas não entendem essa capacidade, essa vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a pessoa sofre com isso. Outro problema do multipotencial é querer ser multitarefa. Eu já falei aqui uma vez que multitarefa é aquela pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitos homens se acham muito multitarefas, né, eles acham que eles podem dirigir e atender o celular. Esse é um dos grandes problemas até no nosso trânsito. As mulheres também acham que pode cozinhar enquanto falam ao telefone, enquanto tomam conta do filho, e isso já ficou provado. O cérebro humano não consegue dar atenção, a igual atenção para várias tarefas ao mesmo tempo. O que a gente pode com isso é nos estressarmos. Então, ser multipotencial não é sinônimo de ser multitarefa, embora muitos multipotenciais até possam pensar que sim, que eles podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um outro problema do multipotencial é realmente conseguir, digamos assim, de manhã faz um serviço, à tarde tem outro emprego e à noite tem uma outra ocupação. E quer ficar equilibrando todas essas ocupações, porque ele faz isso em momentos distintos do dia dele. E o que vai acontecer? Ele pode se sobrecarregar por causa disso e não dar tempo de fazer tudo isso ao mesmo. Não é não dar tempo, é ele não ter condições de fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque seriam muitas exigências diferentes em momentos do seu dia. Esse é um problema também. Então, o multipotencial, se ele souber dessas suas características, isso pode ser até uma vantagem competitiva no mercado de trabalho para um jovem. Então, falando mais um pouquinho das características da pessoa multipotencial. A pessoa multipotencial tem muita curiosidade, tem muita facilidade de aprender as coisas, se adapta muito bem às mudanças, gosta inclusive de mudanças porque às vezes se aborrece com as situações iguais. Mas como eu falei, tem esses problemas de como ele gosta muito de mudanças, isso pode acabar sendo um problema para ele. Um dos conselhos que são dados é que o multipotencial escolha uma área para ser especialista. E aí as outras áreas ele pode fazer como um hobby. E aí você pode me perguntar, tá, mas eu já tenho 60 anos, que é o grupo aqui da nosso canal. Para que vai me adiantar agora? Algumas das amigas aqui do canal são até já aposentadas, né? Sim, amiga, mas como eu falei, a multipotencialidade é uma característica humana. Às vezes a pessoa se aposentou no emprego que não queria e agora que está aposentada, você pode fazer alguma coisa que você goste, às vezes bem diferente da área que você trabalhava. E vocês já devem ter visto muitos casos assim. A pessoa, quando se aposenta, muda completamente de ramo e vai trabalhar em algo que queria. Eu vi uma vez na televisão uma senhora que aos 80 anos foi estudar medicina. É claro que ela não está preocupada se ela vai chegar a exercer ou não. Ela gostava dessa área, nunca conseguiu estudar isso, nunca conseguiu se dedicar a isso e na aposentadoria se lançou a isso. Conheço uma psicóloga que, ao se aposentar, foi estudar direito, um médico também que era
foi estudar direito após a aposentadoria. E assim nós vemos muitas pessoas que mudam, às vezes, depois que se aposentam. E você, às vezes, que quer se aposentar ou está aposentada, você pode saber que você tem muitas habilidades, não é uma habilidade só. Aquilo que você fez enquanto estava trabalhando, você pode mudar completamente. Pode até continuar trabalhando nisso, se for seu desejo, mas se você quiser fazer algo depois da aposentadoria, até para ganhar dinheiro como negócio, saiba que você tem habilidade sim de mudar de área. E outro grande conselho que nós damos também é: não monetize todas as suas habilidades. Se você tem habilidades diferentes, algumas que podem ser um hobby, use isso como um hobby. Às vezes até para ajudar, ensinar jovens e tudo mais, pode até usar para ensinar as pessoas, mas não monetize tudo, porque quando nós monetizamos, já vira um negócio e, como eu falei, se a gente tiver muitos negócios, muitas ocupações, aí pode vir ansiedade e a gente desiste de tudo de novo e fica aquele sentimento de frustração, né? Então, algumas das habilidades deixe só para você como um hobby, vá desenvolvendo aos poucos. E agora também, quando você ver um jovem, uma neta sua, uma sobrinha que tiver essa dificuldade, você pode orientar também esse jovem, os pais, que a situação desse jovem pode não ser indecisão e tal, pode não ser um defeito, mas essa grande condição, essa condição do espírito humano que é a multipotencialidade. E aí, amiga, você já sabia sobre isso? Conhecia sobre a multipotencialidade? Você gostou? Então, fale aqui nos comentários. Às vezes o multipotencial gosta muito de escrever, de desenhar, tem muitas canetas, tem muitos cadernos, gosta muito de ler, tem muita curiosidade. Veja, você tem essas características? Conte aqui para nós podermos dividir essas experiências, né? E amigas, muito obrigada para você que chegou até aqui, muito obrigada mesmo. Se você puder, por favor, deixe um like, compartilhe esse vídeo para que nós espalhemos informações boas. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.